27 anos. Foi esse o tempo que a Rússia levou para transformar um cruzador de batalha da Guerra Fria novamente em um navio de guerra. E quando isso finalmente aconteceu, em junho de 2026, o mundo já havia mudado ao seu redor. Mas essa foi a parte fácil. Estamos falando do Almirante Nakhimov. Um cruzador de mísseis nuclear de 28 mil toneladas concluiu a fase final dos testes no mar após longa reforma. O processo foi tão demorado que os marinheiros que vão tripulá-lo nasceram enquanto o navio já estava parado e enferrujando no estaleiro. Hoje, estamos fazendo a pergunta que a própria mídia estatal russa preferiria que não fizéssemos. O Kremlin acabou de colocar em operação um dos navios de combate de superfície mais fortemente armados do planeta? Ou será que gastou bilhões de dólares e quase 3 décadas construindo o alvo mais caro do mundo? Vamos começar pelo que esse navio realmente é. O Almirante Nakhimov é um dos 4 cruzadores de batalha classe Kirov da União Soviética, projetados para caçar e destruir grupos de ataque de porta-aviões americanos em alto mar. Ela teve a construção iniciada na década de 1980 e comissionada em 1988 sob seu nome original, Kalinin. Ela serviu por cerca de 10 anos com os soviéticos e depois na Marinha Russa, antes de ser rebocada ao estaleiro Sevmash, em Severodvinsk, em 1999. Na época, isso foi divulgado como reforma de rotina. Ninguém envolvido nessa decisão poderia imaginar que essa reforma de rotina ainda estaria se arrastando nos décadas de 2020. Para entender por que o Nakhimov ficou lá por tanto tempo, você precisa entender como a Rússia estava quebrada e desorganizada após o colapso soviético. A economia estava em ruínas, o rublo sem valor. O comando naval ficou com uma frota de brinquedos soviéticos caríssimos, mas sem verba para mantê-los. Além disso, boa parte da indústria que construía e mantinha esses navios já não estava mais na nova Federação Russa. O Almirante Kuznetsov, único porta-aviões russo, foi construído em um estaleiro ucraniano, e a Rússia teve que se adaptar após o fim da União Soviética. Quando o casco do Nakhimov precisou de grande reparo estrutural, a Rússia não tinha recursos nem capacidade para fazê-lo. Houve conversas desanimadas sobre retomar o trabalho nos anos 2000, mas nada sério aconteceu até a década de 2010. O verdadeiro esforço de modernização finalmente foi formalizado em 2013, com um contrato formal no valor de cerca de 50 bilhões de rublos, cerca de 1,5 bilhão de dólares na época. O plano era tão ambicioso quanto uma modernização naval pode ser. Em vez de só consertar antigos sistemas soviéticos, os engenheiros desmontariam todo o interior do navio até o casco, retirando quilômetros de fiação soviética degradada e tubos de mísseis obsoletos, e basicamente reconstruir um novo navio de guerra. Moscou anunciou com orgulho que ele retornaria à frota até 2018. Esse prazo, como você deve ter imaginado, passou sem nenhum estardalhaço. O que ocorreu quando os operários do estaleiro mexeram naquele casco exemplifica como um projeto pode sair do controle ao se deparar com a engenharia soviética. Estruturas internas que estavam corroendo silenciosamente há décadas precisaram ser totalmente substituídas. As técnicas de soldagem necessárias para trabalhar em um casco dessa idade e tamanho acabaram sendo muito mais especializadas e demoradas do que o planejado. Talvez o maior desafio tenha sido instalar radares modernos e sistemas de combate em uma superestrutura feita para eletrônicos analógicos da Guerra Fria. Cada um desses problemas atrasou ainda mais o cronograma. 2018 virou 2021, que virou 2023, que virou 2025. E aqui estamos em 2026, assistindo a um navio que deveria ter sido finalizado antes mesmo de alguns dos seus futuros tripulantes terem nascido. O custo seguiu o mesmo trajeto do cronograma, ou seja, subiu direto e para a direita. Aquele contrato original de 50 bilhões de rublos acabou inflando em cerca de 400%, com estimativas não oficiais apontando para cerca de 200 bilhões de rublos. Convertendo isso para dólares a uma taxa de câmbio realista, estimativas não oficiais apontam que o custo total da reforma de um único casco varia entre 2 e 5 bilhões de dólares, conforme a fonte e o momento da medição. Esse valor permitiria construir ou equipar vários navios menores e modernos, ao invés de investir tudo em um único navio insubstituível. E quando o dinheiro para um navio começa a sair tanto do controle, geralmente outra coisa precisa ser sacrificada. Neste caso, foi o próprio navio irmão do Nakhimov, o Pyotr Velik, ou Pedro o Grande. O quarto e último cruzador operacional da classe Kirov ainda está nominalmente em serviço. Com a reforma do Nakhimov consumindo o orçamento da Marinha Russa,
os planos de modernizar o Piotr Veliki foram engavetados. A Rússia sacrificou o futuro de uma nau Capitânia para ressuscitar outra, gerando um custo estratégico antes mesmo de considerar a eficácia em combate. A frota original de 4 monstros classe Kirov da União Soviética hoje se resume a um único navio que de fato se pretende operar, já que o Almirante Lazarev foi desmantelado em 2021 e o Piotr Veliki provavelmente será descomissionado depois que o Nakhimov voltar ao serviço. E mesmo isso está em debate, já que um relatório de 2023 sugeriu que o navio pode ser mantido em serviço de qualquer forma. Mas além da história do navio, vamos falar sobre o que quase 3 décadas e vários bilhões de dólares realmente compraram, porque no papel, o almirante Nakhimov parece quase imparável. O Nakhimov original foi construído para carregar 20 mísseis antinavio P-700 Granit, a arma em torno da qual toda a doutrina naval soviética foi construída, projetados para lançar ataques em massa contra grupos de batalha de porta-aviões americanos a longa distância. Todos esses lançadores foram removidos e substituídos por um sistema universal de lançamento vertical, supostamente cerca de 80 células distribuídas em 10 módulos, capazes de disparar mísseis de cruzeiro Caliber, de ataque terrestre e antinavio, mísseis antinavio P-800 Onyx e potencialmente o míssil hipersônico 3M-22 Zircon. Some a isso as células de defesa aérea de longo alcance do navio e a capacidade total de mísseis em todo o navio é estimada em aproximadamente 170 a 180 células de mísseis. Seja qual for o número final exato, quando ela for totalmente incorporada ao serviço, este não é um navio que você gostaria de ver navegando em sua direção com intenções hostis. O navio também utiliza um sistema de propulsão combinado nuclear e a vapor. Seus 2 reatores nucleares KN-3 dão alcance e autonomia quase ilimitados, o que é crucial para a missão que a Rússia planeja para ela, sobre a qual falaremos a seguir. Esses reatores, aliás, ficaram desligados por tanto tempo que o simples fato de reiniciá-los foi considerado um marco, com os 2 reatores sendo reativados em dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, respectivamente, mais de 10 anos após a assinatura do contrato de modernização. O navio só deixou a Sevmash para seus primeiros testes em agosto de 2025 e só entrou no que o Ministério dos Transportes da Rússia chamou de fase final de testes no mar em junho de 2026. Após deixar o estaleiro no fim de maio, rastreadores por satélite avistaram-no testando velocidade e navegação no Mar Branco, levantando uma esteira considerável ao testar os sistemas. Se tudo correr conforme o planejado a partir daqui, e dado o histórico do navio, isso é um grande se, o almirante Nakhimov pode entrar formalmente em serviço na frota do norte da Rússia em algum momento mais tarde em 2026, ou em 2027. Aqui está a parte que a mídia estatal russa vai enfatizar e que precisamos contestar. Este navio não está sendo colocado como combatente no Mar Negro, nem enviado perto da costa da Ucrânia. Seu papel pretendido é ser o navio-chefe da Frota do Norte, baseada na Península de Kola, com a missão diretamente ligada à proteção da dissuasão nuclear marítima da Rússia. Os submarinos de mísseis balísticos russos operam nessa região e, em guerra, devem recuar para bastiões protegidos nos mares de Barents e Kara. O Nakhimov, com propulsão nuclear e grande arsenal de defesa aérea, protege o bastião e protege esses submarinos, de submarinos, aeronaves e navios de superfície da OTAN. Ou seja, ele foi feito para um tipo de guerra diferente da que acontece hoje no Mar Negro. Isso nos leva ao verdadeiro título deste vídeo e ao argumento desconfortável que cada vez mais analistas navais fazem desde a saída deste navio do estaleiro. Mesmo considerando que o principal trabalho de Nakhimov é defender o Ártico, não projetar poder no Mar Negro, a lógica de investir tanto em um único casco insubstituível contraria tudo. A guerra na Ucrânia ensinou ao mundo muito sobre guerra naval nos últimos 4 anos. Para isso, precisamos falar sobre o cruzador Moskva. Antes, inscreva-se no programa militar. Fazemos vídeos diários sobre a história, o presente e o futuro da guerra. Em abril de 2022, o Moskva era o navio-chefe da frota do Mar Negro da Rússia. Um cruzador da classe Slava, considerado intocável por marinheiros e propagandistas russos. A Ucrânia atingiu o navio com 2 mísseis antinavio Neptune nacionais, que afundou, sendo o maior navio de guerra perdido em combate por qualquer marinha em décadas. Os mísseis que causaram isso custaram uma fração do valor do navio, e o naufrágio demonstrou claramente a natureza de toda a guerra, onde grandes e caros navios de combate de superfície de prestígio já não eram mais os símbolos de status intocáveis que as marinhas gostavam de imaginar.
Agora, para ser justo com o Nakhimov, ele não é o Moskva. O sistema de defesa aérea atualizado é bem mais eficiente, com dezenas de células de defesa aérea de longo alcance, feitas para interceptar ameaças como as que afundaram o Moskva, aeronaves, mísseis de cruzeiro e drones. A comunicação russa frequentemente apresenta o Nakhimov como resposta direta à humilhação do Moskva. O problema desse argumento é que o Moskva não afundou por causa de uma doutrina ruim de defesa contra mísseis no papel, mas sim por falhas de consciência situacional, controle de danos e combate a incêndio após ser atingido. Relatórios da época descrevem um incêndio que se espalhou sem controle e causou explosões nos paióis, condenando o navio. Adicionar mais mísseis interceptadores ao casco não resolve isso. Pode-se argumentar, se a Rússia realmente tivesse aprendido a lição do Moskva, o investimento mais inteligente teria sido em capacidade de sobrevivência e sistemas de controle de danos, em vez de adicionar ainda mais capacidade ofensiva de mísseis a um alvo já enorme. Depois, há o problema da concentração. E esse é realmente o cerne do argumento sobre o alvo mais caro do mundo. Uma marinha construída em torno de um pequeno número de navios capitais insubstituíveis é, por natureza, frágil. Cada rublo e míssil no Nakhimov representa uma capacidade em um só lugar e momento, que se perde se esse único navio afundar. Lembre-se, a Rússia não tem uma linha de produção construindo silenciosamente mais cruzadores da classe Kirov nos bastidores. O Nakhimov pode se tornar o único cruzador operacional da classe Kirov se o Pyotr Velik for aposentado, como atualmente é esperado. Se o Nakhimov for perdido, danificado a ponto de exigir anos de reparos, ou se mostrar pouco confiável, a Rússia não tem um navio irmão disponível para substituí-lo. O experimento da classe Kirov depende, na prática, só deste navio. Esse risco de concentração ocorre numa guerra em que a Ucrânia já provou repetidamente por 4 anos. Não é necessário ter uma marinha tradicional para dificultar a vida dos navios de guerra russos. A principal fragata da Ucrânia, Hetman Sahai Sahaidachny, foi afundada nos primeiros dias da guerra, especificamente para mantê-la longe dos russos. Mesmo sem marinha oceânica no início, a Ucrânia fez a frota do Mar Negro da Rússia se esconder. Após o afundamento do Moskva e ataques com embarcações não tripuladas, como o ataque à base naval em Novorossiysk, navios de guerra russos, inclusive submarinos, ficaram confinados ao porto, com relatos de que as tripulações chegaram a submergir seus barcos no cais apenas para reduzir sua visibilidade à vigilância de drones. Analistas da campanha do Mar Negro dizem que as muralhas do porto de Novorossiysk viraram, na prática, uma gaiola para a frota que se esconde ali. Quem realizou a maior parte desse trabalho não foram mísseis avançados, mas barcos baratos e geralmente não tripulados. Drones aquáticos, semelhantes a jet skis com explosivos, câmera e rádio, construídos e aprimorados rapidamente, lançados em ondas contra navios e infraestrutura russos. Esse é o ponto central desconfortável do argumento contra navios como o Nakhimov em 2026. Essas ameaças não tripuladas têm uma grande vantagem: são descartáveis. Ninguém, nem mesmo blogueiros militares russos, vai comemorar imagens de 40 drones ucranianos sendo abatidos. Mas a defesa aérea só precisa falhar uma vez. E o navio que levou 27 anos e bilhões de dólares para ser construído se vai. Enquanto a arma que fez isso pode custar alguns milhares de dólares para ser fabricada e não exigiu que nenhuma tripulação se arriscasse. Essa assimetria, barato e descartável versus caro e insubstituível, é exatamente o que já humilhou a frota russa uma vez nesta guerra, e é o mesmo problema que Nakhimov enfrenta no momento em que entra em serviço ativo. Agora, a geografia ainda importa. Nakhimov está indo para a Frota do Norte, patrulhando as águas árticas e subárticas próximas à Península de Kola, fora do alcance dos barcos drones que têm aterrorizado a Frota do Mar Negro da Rússia. A campanha de drones navais da Ucrânia tem sido limitada ao Mar Negro, baseada na geografia, proximidade e um conjunto muito específico de alvos ligados ao bloqueio dos portos ucranianos e à Península da Crimeia. Mesmo que Nakhimov nunca veja um barco drone ucraniano em sua vida operacional, a mesma vulnerabilidade existe onde quer que navegue. Pois mísseis antinavio modernos, drones de ataque de longo alcance e submarinos também não veem o Ártico como porto seguro. A frota do norte da Rússia nunca esteve imune à vigilância ocidental e à atividade de submarinos da OTAN por décadas. A guerra na Ucrânia expôs que o problema não era exclusivo do Mar Negro. Ela preparou o terreno para outro tipo de poder naval, com armas descentralizadas e restritas a drones descartáveis ou mais baratos. Isso ocorre porque concentrar a capacidade da Marinha em um único casco insubstituível gera um ponto único de falha, que marinhas estrangeiras estariam dispostas a explorar. Também vale refletir sobre quão estranhos esses números são quando comparados. Um navio iniciado na década de 1980 ficou parado por 20 anos antes de iniciar obras sérias,
e depois teve uma reforma que levou mais de 10 anos. Com um custo final estimado em quase 5 bilhões de dólares, esse valor poderia financiar uma frota moderna de fragatas ou corvetas, mais baratas de construir e fáceis de substituir em caso de perda, e possivelmente muito mais adequadas ao tipo de guerra naval distribuída, cheia de sensores e saturada de drones que definiu esta guerra. Em vez disso, a Rússia decidiu investir tudo em ressuscitar um único casco da Guerra Fria, porque esse casco já existia, meio acabado, parado em Sevmash. Finalizá-lo gerava uma narrativa de propaganda mais limpa do que iniciar algo do zero. Há uma lógica sombria nessa escolha. O custo irrecuperável é uma droga e tanto, mas não parece ser uma estratégia que alguém escolheria ao projetar uma marinha do zero hoje. Vale lembrar também que Nakhimov não entra em um palco vazio. A OTAN tem ampliado sua atenção no Ártico e nas águas da Frota do Norte, com patrulhas de submarinos mais frequentes e vigilância reforçada, e uma cooperação mais próxima entre as marinhas nórdicas desde que Finlândia e Suécia entraram para a aliança. Um único cruzador de batalha, por mais fortemente armado que seja, não elimina essa pressão, nem dá à Rússia nada parecido com controle do mar na região onde submarinos da OTAN atuam há décadas. Quando muito, a principal contribuição de Nakhimov pode ser apenas obrigar a OTAN a incluir mais um navio armado em seus cálculos, sem alterar de fato o equilíbrio de poder no Ártico. Analistas navais que acompanham a reforma não hesitaram em concluir isso. Alguns até descreveram o programa como um típico projeto de prestígio ou vaidade, onde a percepção de força vale mais que a real eficácia em combate. O argumento é que o futuro realista de Nakhimov envolve menos combates navais decisivos e mais mostrar bandeira, cruzeiros de demonstração e aparições marcantes em desfiles navais e transmissões de propaganda. É o tipo de papel que permite ao Kremlin declarar vitória sobre um programa problemático sem testar o navio contra ameaça equivalente. Considerando o desempenho ruim do único porta-aviões da Rússia, o almirante Kuznetsov segue envergonhando a marinha com incêndios, quedas de guindastes e desastres em docas secas. Não é difícil entender a ansiedade do Kremlin por literalmente qualquer grande navio de guerra que possa apontar e chamar de símbolo do poder naval russo restaurado, independentemente de sua utilidade. Depois, há a dura realidade de que, após toda essa reforma, Nakhimov realmente não muda o equilíbrio numérico mais amplo entre a Rússia e a OTAN no mar. É apenas um navio e não pode ser reproduzido do zero. A capacidade de fazer uma reforma não resolve o problema da Rússia, cujos estaleiros seguem produzindo navios de guerra para patrulhar os oceanos. Nakhimov é basicamente um único ativo altamente especializado e extremamente caro, otimizado para uma missão bastante específica. Pior ainda, a Rússia vai exibi-lo como prova de que sua marinha ainda conclui megaprojetos, ignorando convenientemente o quanto esse projeto fracassou por 3 décadas. Então, voltando à nossa pergunta original. A Rússia realmente conseguiu realizar algo genuinamente ambicioso aqui? Ou ela gastou boa parte de 30 anos e vários bilhões de dólares construindo o alvo mais caro do mundo? A resposta honesta deve estar entre as duas opções. Se as especificações e dados de fontes abertas forem confiáveis, Nakhimov ainda é um navio de guerra muito capaz. É, possivelmente, um dos navios de guerra mais armados existentes. Porém, ao enorme investimento, décadas de atraso e o sacrifício de outro navio similar para cumprir prazos em constante mudança. E o fato de ele entrar em serviço durante uma guerra na qual não fará nada, no fim pode ser um alvo caro que a Ucrânia, como mostram seus ataques cada vez mais intensos a navios russos, talvez não resista a atacar. Agora, para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias da guerra na Ucrânia, conforme ela se desenrola no mar, em terra e no ar.